Olá, boa noite a todos. Eu sou o Rincão do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, tá? A gente nessa aula de hoje vai estar dando continuidade à nossa série especial de Bubble, construindo uma plataforma EAD. Hoje nós vamos estar aprendendo a função de limitação de acesso de usuário, tá? Em que a gente coloca apenas um usuário logado por e-mail, para que ele não faça um plano de assinatura, por exemplo, e logue em vários computadores pagando por apenas uma assinatura. Nós vamos estar fazendo também o nosso checkout mais aprimorado, em que a gente, após concluir o pagamento, confirmar o pagamento do nosso cliente, o status dele vai mudar, tá? De plano gratuito para plano Gold, e ele vai ter acesso aos módulos. Então a gente vai limitar os módulos para o plano gratuito e vai liberar os módulos para o plano Gold depois que confirmar. O Payment ID lá que a gente teve na aula anterior, ele está ativo como um assinante da nossa plataforma. Se você chegou aqui no nosso canal através desse vídeo, não deixa de assistir os vídeos anteriores, tá? Já aproveita, se não for inscrito, para se inscrever, para ativar o sino das notificações, tá? Deixa o seu like também se você gostar da nossa aula. Se você não gostar também, deixa o seu dislike. É o importante que você interaja conosco. Deixa o seu comentário nas videoaulas nossas, tá? É importante, caso você queira algum assunto, algum conteúdo que ainda não foi apresentado no nosso canal. E aí você posta lá e eu vou estar fazendo o mais breve possível o conteúdo que você deseja ver. Se eu também estiver passando alguma informação que não for correta, por favor, deixa nos comentários lá a correção. E vai ser feita a alteração e a correção de maneira rápida, o mais rápido que for possível, tá bem? Se gostar, compartilha, ok? Ajuda a gente a levar conhecimento e tecnologia gratuita para ter alcance de mais gente, de mais pessoas, tá? O nosso propósito é levar conhecimento gratuito a todos. Então, sem mais delongas, bora lá para mais uma aula. Na nossa última aula da nossa plataforma, a gente havia criado a nossa página de checkout, né, primária, e o nosso API de pagamento do Mercado Pago. É um meio de pagamento que a gente conseguiu instituir na nossa plataforma. Então, nós vamos fazer hoje o nosso registro de acesso, limite de usuário. A gente vai deixar um usuário limitado por plano pago, tá? E a gente vai fazer as condicionais, os chamados option sets, em que a gente consegue ativar e desativar páginas e módulos e elementos para o usuário de acordo com o plano de assinatura dele, tá? A gente fez uma condicional aqui que todo usuário que se loga, se registra na plataforma, ele entra no plano gratuito, tá? E aí ele tem acesso a uma parte do conteúdo, como a gente vai estar vendo no decorrer da aula. E quando ele paga e é feito o checkout de pagamento dele e ele entra no plano Gold, aí ele tem acesso a todos os módulos da plataforma toda. Então, seguindo com a nossa aula, a gente vai vir aqui na nossa plataforma. Nós vamos ter que instalar um plugin que vai puxar o nosso ID do navegador, tá? Porque através do ID do navegador, que é único, que a gente vai conseguir colocar que o usuário está logado em mais de uma máquina e vai tomar a ação preventiva, corretiva dele estar logado. Então, a gente vem aqui em adicionar plugin, tá? A gente vai colocar o seguinte plugin aqui. Deixa eu achar. Ele está em inglês aqui na minha versão, tá? Apesar de eu estar com a linguagem mudada para português. Em algumas plataformas que já estejam atualizadas, dependendo do plano de assinatura do teu Bubble, né? Do plano que você utiliza, ele já vem em português. Ele é feito pelo Renato Assi, tá? Então, para mim, em inglês aqui está Browser Device Information BIP. Então, a gente instala ele, certo? Dá OK. A gente vai vir aqui na página de módulos, tá? Vamos vir aqui nos nossos elementos, tá? O elemento em questão é esse aqui, ó, Device Info, que a gente instalou. A gente joga ele na página, ok? A gente vai renomear ele para ID do navegador.
ok? Nós vamos vir no nosso banco de dados, que eu criei aqui, mas a gente vai aprender junto, tá? Eu criei uma tabela chamada acesso, além das que a gente tinha de aulas, módulos e usuários, tá? Na tabela acesso, eu criei o campo ativo, que é um option sets, tá? Default sim, que é as opções de sim ou não, ok? Criei um campo plano de assinatura, também option set, em que tem os 3 tipos de plano, o Gold, o inativo e o gratuito, tá? A gente vai trabalhar com o gratuito e com o Gold. O inativo para que é? É para quando o usuário burlar o sistema, se aproveitar de alguma brecha, ferir a nossa lei de privacidade, que quando a gente for criar a nossa landing page, a gente vai colocar as diretrizes de privacidade do uso da nossa plataforma, da nossa comunidade, de acordo com a LGPD atual. E aí a gente, quando o usuário cometer alguma infração, a gente coloca o status dele de inativo, que é um usuário bloqueado de acesso, tá? O que seria os option sets, tá? Vamos vir aqui rapidinho. O option sets, de certa forma, é o back-end, assim, em que só você que cria o aplicativo, tá? Na parte, no caso de servidor, é que consegue fazer as alterações. Dependendo da aplicação que a gente fizer, a gente vai colocar lá quando o usuário se cadastrar um campo nome, senha, aí função, se for uma empresa e ele escolhe a função, aí tem uma lista, um drop-down lá e ele seleciona. Quando é o option sets, somos nós que atribuímos essas diretrizes, essas condicionais, e o usuário final, né, o nosso cliente, não tem como fazer essa alteração. Então eu criei aqui 2 option sets, um de assinatura, certo? Em que eu coloquei as opções aqui Gold, inativo, gratuito, para a gente criar. A gente vem aqui, por exemplo, ó, teste, new option sets. A gente cria ele e aí a gente coloca os condicionais aqui, ó, Gold, entendeu? Gratuito, só para a gente ver como é que funciona. Isso aqui é a criação do option sets, certo? E também criei um de ativo e inativo, em que a gente vai utilizar depois, igual eu falei, que vai servir para controlar o acesso ao uso dos usuários dentro das diretrizes de privacidade, das nossas leis que regem a nossa plataforma. Feito essa criação no option sets aqui, e feito a criação da nossa tabela acesso, a gente acabou de adicionar o navegador ID aqui, correto? Ó, vamos ver aqui. Está aqui o ID do navegador, que a gente renomeou. Então a gente vem aqui no banco de dados, tá? Na tabela acesso, a gente vai criar mais um campo chamado ID do navegador. Vai ser do tipo texto. Ok? Tudo ok até aqui? Então, o que a gente faz? Vamos ver aqui em desenvolvimento. Quando o usuário, aqui na página acesso, o que acontece? Quando ele se logar no sistema, deixa eu ver aqui na parte de login. Isso. Ele vai se logar, tá? Com os campos input é senha, confirmação de senha. A gente vai criar um acesso para ele, ok? Novo acesso. Eu criei esses campos aqui que a gente colocou na nossa tabela aqui, certo? Tá aqui, ó. Então, o e-mail vai ser o e-mail do login, né? O input do e-mail do login. A senha vai ser o input de confirmação da senha de login, tá? O plano de assinatura, ele já aparece o option sets aqui, então a gente seleciona gratuito, tá? Ativo, a gente coloca como sim, porque ele é um usuário ativo, ele não está banido da nossa plataforma, e a gente vai adicionar o campo que a gente colocou aqui agora, tá? Que é o ID do navegador. Que vai estar aqui, tá? A gente vem, ó. A gente renomeou para ID do navegador, certo? Puxa aqui, ID do navegador. O que a gente vai buscar dele? O device Unique Fingerprint, que é o ID único dele, certo? Feito isso, depois que a gente criou o acesso, a gente vai ser redirecionado para a página módulos. Então fica da seguinte maneira aqui, ó.
Deixa eu ver se já tem algum usuário aqui no sistema, que eu não me lembro. Já tem 2 aqui, ó. Então vamos tirar esse, certo? Vamos deletar esse aqui. Vamos deixar só o rincãoinformática.ioT, que ele já está cadastrado. Então a gente vem aqui, né, na nossa plataforma. Deixa eu diminuir aqui a imagem da câmera. A gente vai se logar no sistema, tá? Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Na hora de mudar isso aqui, ó, que eu estava testando, eu esqueci de marcar aqui, tá? A gente tem que marcar aqui, ó, input, password, signar para o seu valor, porque ele faz uma mudança, certo? Na hora que a gente fizer o cadastro, ok? Vamos alterar aqui e a gente vai ver essa parte do cadastro também. A gente vem aqui para poder editar nosso usuário sem precisar apagar e criar outro, tá? Vou colocar uma senha aqui. Vamos ver agora. Essa parte de login aqui, tá? A gente, se você quer saber como é que funciona, vai estar o cardzinho em cima aqui depois aqui, tá? Demonstrando aqui em cima, no lado direito em cima, a aula em que a gente aprende a criar um sistema de login, tá? E também depois o sistema de login com rede social. Também tem a aula que a gente aprende isso, eu deixo o card na descrição depois do vídeo, tá bom, pessoal? Vamos lá. Não está encontrando? Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um aqui. Pera lá. A gente cria de novo, não tem problema não. A gente aprender junto. Signup. Eu vou adicionar o campo nome aqui, tá? Rapidinho. Que é para quando o usuário estiver logado, a gente vê o nome dele logado no sistema. Queria que essa aula fosse um pouco mais dinâmica, mas vamos lá. Isso aqui também é rápido. Principal não, só os de dentro. Vamos lá. A gente renomeia para nome, vai ser do tipo texto, tá? E a gente renomeia ele para nome também, para a gente identificar o input, para não ficar aquela bagunça que eu já falei uma vez, em aulas anteriores, ok? E a gente vem aqui na estrutura do grupo, né? Ele está aqui embaixo o nome, a gente vai arrastar aqui para cima para ele ser o primeiro campo quando preencher, ok?
Então vamos ver agora aqui. E aqui no nosso flow, tá? Quando o botão Sign Up for pressionado, a gente vai cadastrar um novo usuário, tá? Vamos adicionar o campo aqui, nome, né? Vamos adicionar mais um campo na tabela, o campo nome. O tipo texto. Então o nome vai ser o input nome, Sign Up o seu valor. Correto? Então, bora lá. Isso aqui por enquanto a gente deixa em branco, tá? Aqui a gente vai fazer a mudança aqui, ó. Certo? Vou colocar aqui. Para quem não sabe, meu nome é Anderson Rincão, tá? Por isso que eu sou da Rincão Informática. Ele se cadastrou e como está na nossa configuração aqui, ele carregou até a página módulos, ok? A gente vai mudar isso aqui também. Beleza, pessoal? Vamos colocar aqui um login, um campo aqui de usuário logado, para a gente ver que está logado, certo? Vamos aqui, módulo, página módulo, vamos pegar um texto, vamos jogar aqui. Aqui vai aparecer o usuário atual, corrente use e nome, ok? Vamos centralizar aqui, né, rapidinho. Centralizar o texto ali também e vamos mudar a cor para branco, tá? E isso aqui é um botãozinho de desliga, de sair do sistema que eu coloquei aqui também, tá? Vamos mudar para branco. Vamos colocar junto ali, certo? Aqui, ó. Então, o Anderson Rincão está logado, tá? E a gente vai seguindo com a aula aqui. Se a gente vir aqui no nosso banco de dados em data, tá? Em acesso, ainda não tem nada criado, tá? Ele fez a mudança no nosso usuário aqui. Então ele fez o cadastro do usuário, mudou o status dele para ativo, tá? Mudou o plano de assinatura dele para gratuito, atribuiu o plano de assinatura para gratuito. Então agora nós vamos no acesso para registrar toda vez que ele acessar. A gente vem aqui na página acesso, tá? Aqui. Vamos direto aqui. Toda vez que ele se logar, tá? A gente loga o usuário, cria um novo acesso, igual a gente explicou, e vai até a página módulos, ok? Então a gente vem aqui na nossa plataforma, a gente se desloga dela, ok? Isso aqui, que o programa fechou, tive que abrir de novo. Quando a gente vem aqui na plataforma e vai se logar, vamos lá. Hum?
Então, informática.iot@gmail.com. Ah, tá faltando o R na hora de eu cadastrar aqui o L. Deixa eu modificar aqui. Pronto. Pronto. Se logou no sistema, enviou a gente para a página de módulo, tá? Então a gente vem aqui na nossa data, em acesso, certo? Ele já criou um acesso aqui com o ID do navegador com as informações. O nosso plano de assinatura, a nossa senha, o nosso e-mail, a gente ativa e já puxou o ID do navegador. Ok? Feito isso, a gente vai vir na nossa página módulo, tá? A gente vai criar um pop-up aqui. Esse pop-up vai ser informativo. Então a gente vem aqui, pega essa mensagem que eu havia colado aqui, tá? O que tem na mensagem? Atenção, você já está logado no sistema em outra máquina ou navegador. Você será redirecionado para a página principal. O seu plano contempla apenas um acesso por e-mail cadastrado. Agradecemos sua compreensão. Então a gente copia esse texto aqui, certo? Vamos colar aqui no pop-up. Vamos inserir um texto aqui. Contempla apenas, certo? Vou botar o tamanho do pop-up aqui. Então, o que a gente vai fazer de condicional? Como a gente pegou o ID do navegador, tá? A gente vai fazer o seguinte aqui. Quando a página for carregada, tá? A gente vai fazer um element actions, a gente vai mostrar o carregador, o pop-up informativo, certo? E o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos inserir uma condicional para esse pop-up só aparecer quando? A gente vai fazer uma busca em acesso, tá? No campo e-mail. Poxa, mouse colabora. É igual ao usuário atual, e-mail, tá? Conta é menor que 1. Certo? Então, quando o usuário é maior que 1, perdão, quando tiver mais de um login feito com o mesmo e-mail, o que vai acontecer? A gente dá um pause aqui, tá? Para poder a pessoa fazer add a pause break. Por que eu colocando esse pause aqui? Para que a pessoa consiga ler o que está escrito no pop-up. Certo? Vamos botar aqui 8 milissegundos, acho que dá. A gente vai deslogar o usuário e vai mandar ele para a página principal, nossa página index. Então a função é essa aqui. Como é que a gente testa? A gente vem aqui no navegador do Internet Explorer. Vamos logar aqui, ó, plataforma. Eu acho que já está logado lá no Google, no Chrome.
Então a gente clicou em logar. Ó, ele já está logado lá. Então ele mostrou o pop-up com a informação, com a mensagem que a gente colocou. Ele vai deslogar o usuário, certo? E vai jogar para a página principal. Então, se a pessoa tentar logar mais de uma vez com o mesmo e-mail, sendo que é um e-mail, um acesso por vez liberado, acontece essa função. Então, essa é uma das maneiras que a gente tem mais fácil de criar o acesso, tá? De registrar o acesso e fazer o limite de login de usuário. A gente conseguiu fazer o limite de login de usuário puxando o ID do navegador, tá? Para a gente poder fazer agora o acesso, a liberação dos módulos de aulas para os nossos usuários de acordo com o plano de assinatura, é da seguinte maneira, tá? A gente vai usar os Option Sets agora, beleza? Outra coisa, pessoal, antes da gente fazer os Option Sets, a gente vem em Design aqui, tá? A gente sabe que o pop-up, quando ele aparece na tela, se a pessoa der um ESC, ele fecha. Só que o Bubble, de acordo com a atualização da plataforma deles, modificou e colocou um checkbox para a gente no pop-up, em que é o seguinte, ó. A gente vem aqui e this pop-up can be closed by pressing ESC. O que está escrito aqui? Esse pop-up não poderá ser fechado pressionando a tecla ESC. Então a gente marca isso aqui. Então quando aparecer a mensagem, se ele apertar ESC, o pop-up não sai. Ele não consegue fazer ação na tela porque o pop-up está bloqueando, está em destaque. Ele não consegue mexer nada. Certo? Aqui na página de módulos, eu criei mais um cardzinho de um módulo aqui, tá? Eu fiz uma propaganda aqui de degustação, que é a parte de apresentação, tá? E eu criei mais uma página, tá? De apresentação aulas, que é o módulo de apresentação das aulas, certo? Eu criei mais uma página de módulo. A gente muda aqui a seguinte condição, tá? A gente vai em Insert Módulos, módulo, porque estava aqui só a busca no módulo, porque tinha só a página do Bubble aqui, certo? Aulas, perdão, a pronúncia, pessoal. Aulas módulo Bubble. Então, como eu criei mais uma página de módulo, a gente tem que mudar a condicional, porque a gente fazia uma busca em módulo e não tinha nada. Então, agora a gente adiciona a variável de nome, que é igual o nome do módulo, a apresentação da plataforma, que é a aula que eu criei, tá? Para que ela apresente aqui as aulas referente ao módulo, certo? Se a gente vier aqui no módulo Bubble, também está a mesma coisa. Aqui no Repeating Group, no maior, eu mudei, coloquei a variável nome é igual ao nome do módulo, certo? Duas searches for módulo, seleciona o módulo, bota a variável de nome igual, pula aqui, escreve da maneira que está o nome do módulo, tá? Se a gente vier na página módulos aqui, ó, criação de módulos, vamos visualizar ela aqui. Está aqui o módulo que eu criei, a apresentação da plataforma, e o nome dele é apresentação plataforma, tá? Então eu inseri aulas de degustação aqui, de apresentação da nossa plataforma para o cliente. Então como que é aqui, ó? Página módulos, certo? Está logado lá na outra máquina. O sistema deslogou porque eu ainda estava logado no outro navegador, tá? Eu já saí do outro navegador, então a gente vai acessar a plataforma aqui, ok? A gente vê aqui um novo módulo. Se a gente clicar aqui, ó, ele vai para
o módulo de apresentação de aulas, então eu coloquei aqui uma aula de Excel, certo? Da nossa plataforma, e uma aula de Bubble. Deixa eu ver se essa do Excel está funcionando. Não, deu um erro na hora de criar a aula. A gente verifica o que é. A do Bubble está funcionando, tá? É só para a gente ver a mecânica de como funciona, ok, pessoal? E nas páginas de módulo eu coloquei um botãozinho que a gente clica aqui, a gente retorna para os módulos, tá? E se a gente clicar aqui no sinalzinho de desligar, a gente sai do sistema, diretamente daqui, sem precisar voltar para outras páginas, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente, quando cria um usuário novo, ele faz uma mudança no usuário, ele atribui o usuário como ativo e o plano de assinatura para Gold, certo? Então, na página de módulos, a gente vai colocar os 3 cards invisíveis, certo? E nós vamos colocar condicionais nele. O que é a condicional? Então, esse card, quando o usuário atual, plano de assinatura, contém gratuito, esse elemento é visível. Então, lembre-se que a gente criou aqui todo o usuário que a gente cria, ele atribui o plano de assinatura de gratuito. Então, gratuito tem acesso a uma degustação da nossa plataforma, certo? Então, se a gente atualizar a página aqui, vai ter que aparecer só o módulo aqui, ok? Vamos logar no sistema. Então, a gente colocou o condicional de que o plano de assinatura dele sendo gratuito, esse card é visível para ele, consequentemente ele tem acesso às aulas, tá? Aqui, ó, o usuário logado, plano de assinatura gratuito. A gente consegue visualizar aqui o módulo, certo? Agora nós vamos colocar condicional para eles ver, para ele acessar os outros módulos, ok? A gente também colocou um texto aqui e um botãozinho de assinar, que é para ele ser direcionado para a página de assinatura. Beleza, pessoal? A gente muda da seguinte forma aqui as outras cards. O que a gente vai fazer? Vai colocar condicional neles também. Quando o usuário atual, plano de assinatura, conter Gold, então esse elemento é visível. Certo? Isso aqui também. Se a gente atualizar a página, continua não visível para eles, ok? Porque eles não estão com o plano ativo, tá? Como é que a gente visualiza essa mudança aqui? A internet está ruim e ele não está salvando. Deixa eu ver se ele vai fazer o salvamento aqui, tá, pessoal? Se a gente vier aqui, ó, por exemplo, editar o nosso usuário, te remove a condição de gratuito e adiciona a condição de Gold, tá? E salva. Acho que foi. Ó, os módulos estão visíveis para ele, tá? O outro não está visível, a gente vai colocar mais uma condicional dele para ele aparecer também, tá? Aqui. Quando o usuário atual, plano de assinatura, contém Gold, também é visível, certo? Então, se a gente atualizar aqui, todos os módulos estão acessíveis para o usuário, tá? Que a gente mudou a condição dele para Gold, é um usuário assinante da nossa plataforma. Se a gente vier aqui de novo, tá? E mudar
a nossa condição dele, o status dele para gratuito, certo? A gente atualizar aqui, ó, salva e vem aqui. Ainda está salvando, ainda está um pouco lenta a internet. Agora foi. Já assumiu os módulos para eles, tá? Como é que a gente coloca agora para concluir a aula a condição de que o usuário está com status de Gold, tá? De assinante. A gente vai vir aqui na página de checkout de pagamento, certo? No botão confirmar pagamento. Lembre-se que ele fez a busca no input ID aqui, tá? Que a gente viu, certo? Em que retorna as informações da URL, tá? Deixa eu puxar aqui, a máquina já está um pouco lenta também, tá bom, pessoal? Então, um pouquinho de paciência aí, por favor. A gente viu aqui, ó, que ele já puxou as informações da URL de retorno de pagamento e o status de approved, certo? Então, a gente vem aqui, abre o workflow dele, consultar Mercado Pago, a gente tinha feito, ele consulta o ID, tá? Manda um alerta de que o pagamento é aprovado. Antes de ir para a página módulo, a gente vai fazer uma mudança, tá? No usuário atual, o que que a gente vai mudar? A gente vai mudar o plano de assinatura dele, tá? A gente só vai mexer no plano de assinatura. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai remover o gratuito, tá? E feito isso, a gente vai fazer mais uma mudança no usuário atual, tá? A internet continua oscilando. Também no plano de assinatura, a gente vai adicionar o plano Gold. Feito isso, a gente direciona ele para a página de módulos. Entendeu, pessoal? Então, quando ele fizer o checkout aqui do nosso pagamento, tá? Ele vai fazer a confirmação, vai mandar um alerta de que foi pago, vai dar uma pause e vai fazer a mudança em que vai remover a condição de gratuito e vai adicionar a condição de Gold e direcionar para a página do módulo de aulas, tá? Então a gente vem aqui, ó, por exemplo, vamos visualizar a página de checkout aqui, que é o retorno da assinatura do nosso usuário. Direcionou para a página de módulo e já mostrou os módulos, todos eles, tá? Porque ele está na condição de Gold, ele tem acesso a todos os módulos. Ok, pessoal? Então a gente aqui tem acesso ao módulo de apresentação, certo? Ao módulo do Bubble, tá? E ao módulo do Excel. Só que o Excel ainda não está montado igual as outras, certo? A gente deixa isso para uma próxima aula, que já está ficando muito grande a aula. E aí na aula que a gente vai criar a landing page, a gente vai criar as páginas de checagem de condição de pagamento, retorno de pagamento, se volta status de não aprovado, sem fundo, cartão cancelado, essas coisas, a gente vai fazer uma página personalizada e que quando voltar esse status lá do mercado pago, da API de pagamento, ele vai ser direcionado para aquela página. Então, pessoal, a gente termina essa aula por aqui, tá? Se gostou, mais uma vez, deixa o like. Se não gostou, dá o dislike. Se teve algum conteúdo que você acha que está ensinado de maneira errada, que tem algum problema, algum bug, você coloca lá nos comentários que a gente vai verificar e vai corrigir o mais rápido possível, se tiver, tá? Compartilhe o nosso conteúdo, se ainda não foi inscrito,
Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, tá? Muito obrigado por estar comigo mais uma aula, tá? A gente colocou também um textozinho aqui, ó, na página de módulos e um botão de assinar, em que direciona para o usuário fazer a assinatura do plano, tá? E também aqui é um linkzinho para a página e link quebrar. Enfim, vamos ver aqui, vamos corrigir isso aqui. Isso aqui dá para fazer agora, bem rápido. É a mesma coisa, só para direcionar para o módulo do apresentação. Ah, tá vendo? Tava assim. Vamos ver aqui. Ó. Tá ok, pessoal? Eu vou colocar uma função aqui que eu tinha esquecido. O que ela vai demonstrar? O status de aprovado e a validade da assinatura do usuário. A gente faz assim. Vem na página módulos, tá? Perdão. Na página checkout de pagamento. Né? Vamos adicionar o input aqui. Vamos adicionar um texto. Vamos colocar esse texto aqui. Tá aqui. Vamos deixar com 35. Esse aqui também. A gente vai chamar de vigência da assinatura. Input. Desabilita ele, certo? Vou colocar um plano de fundo branco. Só pra gente ver, tá? E você personaliza do jeito que você estiver fazendo a sua aplicação. Estiver no Flow. Então, quando a gente clicar no botão confirmar pagamento, vai fazer o checkout do Mercado Pago. Tá? Vai mandar um alerta de que o pagamento foi aprovado. Aí retira a condição de gratuito, coloca a condição de Gold. Só que a gente vai adicionar mais um parâmetro aqui, né, uma mudança, para criar um campo. Vigência da assinatura do tipo texto. E vai ser a data atual, current date in time, mais um ano. Ok? Que é o tempo de assinatura da plataforma. Só que quando vai acontecer isso? Somente quando o resultado do passo 1, tá? Que é o nosso pagamento, o status, tá? A gente vai aqui em status, for, a gente escreve igual tá lá. Ele já entra em aspas e aceita. Então só vai acontecer isso quando ele reconhecer o pagamento de aprovado. Se for outro pagamento, ele não reconhece, ele não faz a mudança.
E aqui no campo que aparece, o display inicial dele vai ser o current user, vigência da assinatura. Vamos ver como é que ficou aqui. Já está aparecendo até quando vale a assinatura dele. Dia 27 de março de 2024, às 9h38. Que foi agora que a gente fez o check-out de pagamento aqui. Beleza? Então, na aula de hoje, a gente criou a página, certo? Com registro e limite de usuário. E criou o acesso aos bancos de dados, o controle de acesso. Beleza? Até mais, pessoal. Valeu.